Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, iPad Pro, Trackpad, MacBook Air e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E perguntaram assim, Coca, vejo aqui no Instagram você instalando uma porção de beta. Você tem um aparelho reserva para instalar essas atualizações beta? Ou é vida louca? Então, existe o recomendado e aquilo que as pessoas fazem. Eu coloco, sim, no iPhone principal e aceito esses riscos. Até no início da semana eu fui usar o aplicativo do banco, aí não estava funcionando. Falei, puxa vida, beta quebrou o aplicativo de banco. Ok, tudo bem. Na verdade, só desarmou o Face ID. Eu tentava acessar, ele abria o Face ID, eu achava que tinha me reconhecido, mas não, era um erro de que não tinha conseguido utilizar o Face ID, né? Me estressei, tinha outro dispositivo por perto, usei outro dispositivo, mas demorei aí uns 3-4 dias para resolver esse problema, que nem era um problema, tava só com o iPhone, precisava usar o aplicativo do banco. Vamos tentar aqui a senha. Aí tentei, falou, quer ativar o Face ID, ativei o Face ID, voltou tudo como era antes. Usar versões betas pode causar muita dor de cabeça, mas via de regra eu aceito os riscos do beta, só se tiver muito bugado, aí eu instalo para ver como é que tá e depois volto, mas via de regra eu fico nos betas, aceito esses riscos. Da mesma maneira, por exemplo, que no Mac o indicado era ter o SIP ativado, a integridade do sistema, mas eu desativo porque eu mexo em tantas coisas do sistema que o tempo que eu levo para desabilitar, reinicializar, fazer alteração, habilitar de novo, se eu somar todas as vezes que eu já fiz isso, vai dar menos tempo do que se der algum ruim com o SIP aberto e eu tiver que recuperar, tiver que voltar um backup. Resumindo, eu faço, mas não recomendo. É difícil de expressar certos conceitos, que nem na história da VPN. Olha, ela é uma VPN ruim, mas eu recomendo. Como assim, Coca? É ruim, mas você recomenda? Então, recomendo porque em computação, palavra-chave é redundância. Você tem que ter uma segunda alternativa. Então, não é tão boa, mas recomendo. Enfim, e inscrições abertas do Hackeando E-mail em coca.tech/e-mail. Notícias. Cocatec. E o grande destaque do dia fica por conta dos lançamentos da Apple. Destaque, obviamente, pro trackpad/mouse no iPad Pro. Foi um movimento surpresa de alguma maneira, uma vez que as lojas fechadas, mas a Apple trouxe o Power Beats na segunda-feira, fez essa atualização na quarta, tá nessa vibe que nem ano passado, de fazer vários lançamentos ao longo da semana. Vamos ver se sexta-feira pinga mais alguma novidade. E foi curioso que mostrando o novo trackpad do iPad Pro, na verdade, do iPadOS 13.4, vai ter esse mesmo comportamento nos iPads anteriores. O vídeo parece meio gambiarra, no seguinte sentido, parece que a Apple tinha um evento planejado para fazer o anúncio, aí não rolou, gravou ali meio que de improviso no próprio Apple Park, ficou um pouco com uma vibe de YouTube, sem críticas aí, só constatando e fazendo uma possível leitura. Outra coisa também que fica o destaque é que a Apple tá dando o braço a torcer, ela tá assumindo o iPad como um híbrido, que é ótimo. O iPad, falei, né, quando ele completou 10 anos, ainda não mostrou a que veio, e eu falo isso, muita gente fica danada da vida comigo, mas a referência de computador é o Windows, ponto. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar de um Windows. Coca, mas eu tenho Mac há 10 anos, nunca precisei. Eu uso Linux há não sei quanto tempo, nunca precisei. Mas você tem muitos softwares hoje que só existem no Windows. As empresas, antigamente, tinham computadores e hoje continuam tendo computadores. Pessoa física mudou. Antigamente as pessoas físicas tinham computadores, hoje elas têm smartphones, têm os aplicativos. Antigamente, quando a gente ia fazer declaração do imposto de renda, era um formulário que a gente preenchia, veio uma versão para computador, que você também podia usar. Hoje, o que você tem para alcançar as pessoas físicas é essencialmente um smartphone, site. Esse é o cenário. E o iPad nunca achou o seu cenário. Ele nunca foi um computador. E aí, quando eu falo ele nunca foi um computador, eu falo da mão de obra que você tem para realizar as tarefas. Você quer mover um arquivo de um lado, melhorou, agora a gente tem o Files, vem melhorando.
trabalhando, mas você quer pegar um arquivo, trabalhar esse arquivo, você editou um vídeo, você quer publicar esse vídeo no YouTube, no Facebook, você quer mexer na resolução, na qualidade, no bitrate, você não tem essas opções, como acontece de você ter num computador. Você tem aquela versão padrãozona que você sai espalhando em todos os serviços de maneira igual a Coca, mas é o que o usuário quer simplicidade. Concordo, mas aí 2 pontos. 1, isso você pode fazer no iPhone. 2, o profissional, ele quer ter essa granularidade, ele quer ter esse controle. Aí o iPad fica de lado. A multitarefa do iPad, ela é sofrível. Você não tem um sistema de janelas. Esse ambiente funciona muito bem num smartphone, ainda que com considerações, mas não funciona muito bem quando você está num computador, com esse conceito de computador, e pensa em produtividade. O iPad acabava ficando meio que de lado. O iPad não é adotado em escolas. Ah, Coca, mas nunca foi para ser adotado em escolas. Quando a Apple fez o iPhone, quer queira, quer não, mudou o mercado. Hoje todo mundo tem um smartphone por causa desse movimento. Ah, iPhone é caro. O mercado deu um jeito de proporcionar smartphones mais baratos. Hoje todo mundo tem smartphone, mas isso não acontece com o iPad. O mercado até tentou, mas não rolou. Não agradou o mercado. Tem aquela coisa, né? Ah, o usuário não sabe aquilo que quer. E é verdade, o usuário não sabe aquilo que quer até que a gente mostre para ele. E quando a gente mostra para ele, ele diz, ah, isso aqui eu quero, ah, isso aqui eu não quero. E de alguma maneira, o usuário sempre olhou pro iPad como uma coisa fofinha, ah, que bonitinho, vou até comprar para usar. Aqui tem um uso pro iPad, mas ainda não tinha o punch de produtividade. Não tô dizendo que não existam pessoas que não consigam trabalhar com o iPad. Existem pessoas que conseguem trabalhar com o iPad, principalmente se computador para você é algo que você consulta informação. Você tá num ponto até abaixo daquilo que eu chamo de máquina de escrever. E que eu tô simplificando meio que colocando numa escala, mas a coisa é muito mais complexa do que isso, porque tem um artista que precisa desenhar, e aí um Apple Pencil com iPad talvez funcione bem melhor, mas essa pessoa também, por ter habilidade, conseguiria fazer aquilo que faz no iPad com papel e caneta, fazer o seu desenho. É complicado, mas o meu ponto aqui é que o usuário, ele não sabe aquilo que quer até que seja mostrado para ele. E quando o iPad foi mostrado para ele, ele falou de alguma maneira, isso aí eu não quero. Se o usuário, tanto pessoa física quanto as empresas, tivessem olhado para o iPad, ah, é isso aí que eu quero, a gente teria já abandonado os computadores, os notebooks, e não foi isso o que aconteceu. Sempre disse, eu olho para o futuro, eu vejo uma computação muito mais parecida com o iPad do que com os computadores que a gente vê hoje. E talvez seja esse caminho que a Apple começou a trilhar com o iPad OS. Ainda tem muito chão pela frente, mas ela está começando a ceder, seguindo talvez uma linha mais Microsoft, se rendendo ao 2 em 1, ao híbrido, falando, tá bom, vocês querem um mouse, vocês querem trackpad? Então tá aqui. Você pode usar agora o iPad como um tablet, da maneira antiga, sentado no sofá, na cama, de cabeça para baixo, e você pode usar o iPad como um computador. Ele vai ter o teclado e na parte de baixo ele vai ter o trackpad. Você tirar a mão do teclado e ir para a tela é meio assim, porque você fica com o braço em suspenso. Eu prefiro uma movimentação horizontal no tampo da mesa do que uma movimentação vertical. A Apple também acerta na maneira que implementou o trackpad. Não sei se acertou no formato do cursor. O cursor ainda continua sendo uma bolinha, numa alegoria de dedo, diferente no computador, onde o que você tem é uma setinha. Talvez isso tenha sido um pouco de preciosismo. Não, vamos deixar claro aqui que o iPad é o iPad, que computador é computador, embora eles estejam se aproximando. E aí o formato é uma bolinha, mas essa bolinha não fica sempre visível na tela, só fica visível quando você está tocando no trackpad, e conforme você vai movendo ele pela tela, ele vai se adaptando, tal como um cursor de mouse. Você tá na web, aí você tá com o mouse lá, setinha. Quando você passa por cima de um link, não vira uma mãozinha, vai ter esse comportamento. Quando você tiver com o mouse, não é mouse, né? O cursor em cima de algo acionável, ele, peraí, isso aqui é acionável, vai mudar o formato, vai selecionar o controle. Não é exatamente igual ao computador, porque quando você passa o mouse por tudo aquilo que é clicável, o cursor não muda o shape, só em algumas coisas, mas você entendeu o processo. Outro ponto positivo, acerta também a Apple em colocar um teclado com backlight, melhor funcionalidade. Outra coisa que eu gostei é que quando você... Ele vem, é um iPad, vem na capinha, fechadinho, aí você abre, e você abre como se fosse um notebook, só que ele não vai ficar num formato de L, ele fica parecido com o iMac. No iMac você não tem uma base que mantém a tela do iMac em suspenso, é o mesmo processo. O iPad, ele fica grudado pela parte superior, ali, uns 2/3 superior, nessa área que faria vezes, se a gente traçar uma analogia com o notebook, que seria a tela, e o terço inferior fica descolado, como se fosse um pedestalzinho, um suporte. É difícil de descrever, mas você viu a imagem de tal maneira que o iPad, ele flutua. Você pode segurar por baixo do iPad e puxar, e você vai ter um, entre aspas, iPad
iPad tradicional. Você conectou no case teclado, você tem um iPad computador. Tem uma USB-C na dobradiça, então você pode deixar ele sempre carregando e o USB-C do iPad Pro fica livre. Então foi acerto atrás de acerto. Outro acerto, colocou o LiDAR. Você tem, é o mesmo quadradão do iPhone 11 Pro, só que em vez de você ter a câmera 2x, você tem o LiDAR, que é um radar de luz, consegue identificar a posição dos objetos, mapear os objetos. É como se fosse um Face ID, aquele 3D do Face ID, só que para ambiente numa câmera traseira. E por que isso é interessante? Por que isso é um acerto? Tem o lado de realidade aumentada, que ainda não colou, se é que algum dia ainda vai colar. Realidade aumentada entra na mesma categoria do iPad pré-iPadOS, ainda não mostrou a que veio, mas é interessante pelo quê? O iPad, ele não é para você andar no bolso da calça, vou tirar uma foto, quero um zoom. Não, ele tem um punch mais de produtividade. É você que de repente é um arquiteto, é você de repente que trabalha com vistoria, tem que preencher um formulário, alguma coisa, vai ter que tirar uma foto. Opa, peraí, não, quero uma foto agora grande angular, não, quero a foto normal. Você não precisa tanto do zoom e dentro desse cenário de trabalho, você saber exatamente a posição das coisas é uma boa, porque o que ele possibilita, o LiDAR na verdade, ele possibilita medidas mais precisas. Então, curti. Além disso, vem com microfones padrão MacBook Pro, aquele array de 5 microfones para ter uma qualidade Pro, uma qualidade de estúdio nos microfones. Vem com Ultra Wideband, o chip U1, Wi-Fi 6, coisa que os Macs ainda não tem. Vai ter versão só Wi-Fi e versão com acesso ao celular. E a versão com acesso ao celular vai ser global, universal, vai funcionar no mundo todo, boa coisa. A única garoteada, eu achei, é que o chip é um A12 ainda. Não é um A12X, é um A12Z Bionic, mas o iPhone 11 vem com A13. Não tô dizendo que ele não é potente, não. Mas fica feio, né? A12. Ó, tempão desde 2018, final de 2018. Tá com, sei lá, 1 ano e meio, que a gente já tem um A12X Bionic e agora A12Z. No geral, curti, acertou em várias coisas, principalmente no trackpad. Esse suporte ao trackpad não é exclusivo do teclado Magic Mouse com backlight da Apple, tanto que a Logitech já lançou versões de teclado com trackpad e funciona com qualquer mouse Bluetooth. Esse é um novo comportamento de integração de mouse no iPadOS. Disponível quando? Coca? Sexta-feira da semana que vem? Não, a partir da quarta-feira da semana que vem já está disponível. O preço começa em $800, a versão de 11 polegadas com 128 GB. Tem versão de até 1 TB, 11 e 12.9 polegadas, Wi-Fi e acesso celular, top de linha, vai $1.650. Aqui no Brasil, o preço, a gente já tem o preço, não tem ainda a data, mas já tem o preço. Antes, o modelo equivalente saía por R$6.800. Agora está saindo por R$8.500, coisa de 25% de aumento. Na verdade, todos os preços de iMac e iPad foram reajustados também, né? Esse dólar. Até o MacBook Air, que teve uma redução de preço, começava com $1.300, se não me engano, agora está saindo por milão. Aqui no Brasil era 9.700 talquês, agora 10.300. Foi o que teve menor variação. A variação fica ali 15, 20%. No Air de entrada, 6%. Nesse Air de entrada, como falei, tem redução de preço, volta para o patamar de milão, novos processadores, avança 2 gerações os processadores. A iPad Pro ficou na mesma, entre aspas, geração de processador. MacBook Air avançou 2. Você tem a opção agora i3 Dual-Core, Quad-Core i5 e Quad-Core i7. Armazenamento indo até 2 teras. O teclado é um novo mecanismo de tesoura, atualizou. Aí você pega a câmera, continua a mesma, 720. Isso, ainda não mexeram. Além disso, o Mac Mini também foi atualizado, agora vem com o dobro de armazenamento, de entrada que era 128, agora 256 e o top de linha SSD 512 GB. Também veio a coleção Primavera de capinhas e pulseiras, tem um rosa, um verdinho e um azulzinho, novas tonalidades. No beta do WatchOS 6.2, o eletrocardiograma está disponível para Nova Zelândia, Turquia e o vizinho aqui, o Chile. Essa safra de iOS 13.4 e os seus equivalentes vão sair um dia antes do iPad, terça-feira, dia 24. No Mac Pro, que você tem o Afterburner, aquela placa, você consegue agora comprar em separado. Gostei demais das atualizações, principalmente em tempos parados, né? Em tempos de coronavírus. Fica a abertura para um LiDAR no iPhone 12 ou iPhone 12 Pro, mas aí seriam 4 furinhos. Não pode abrir mão de zoom, uma vez que todo o mercado de smartphones tem zoom. Aí eu tiro o zoom? Não, o zoom vai continuar. Então meio, 1x, 2x, mais o LiDAR para a realidade aumentada. Curioso é que o suporte a mouse acreditava-se que era pro iOS 14, iPadOS 14, mas não, né? Já veio logo na 13.4, assumindo que o ano começa na WWDC, pintando um lançamento aos 45 do segundo tempo. Só para formalizar, isso aí não é uma reclamação, isso é uma coisa boa. E Coca, antes de ir embora, você prometeu ontem as especificações
especificações do PlayStation 5. Então, PlayStation 5, se você comparar bruto com o novo Xbox, toma couro, porque Xbox são 12 teraflops, PS5 são 10, ou então a Sony garoteou em Coca. Então, não, porque ela tá adotando uma postura diferente, tá com uma outra arquitetura. Hoje, como é que os consoles funcionam, inclusive o novo Xbox? O clock, ele é fixo, diferente de smartphone, diferente de computador, que o clock é variável, tem o Turbo Boost, que às vezes você vê, 2 GB, mas Turbo Boost de 3.8, você tem essa variação, então só vai ligar full power se precisar, full power, se não precisar, fica ali na moita. GPU tá no gargalo, mas a CPU tá com folga, você pode redirecionar parte do processamento gráfico para a CPU, mas no bruto, se você comparar as duas GPUs, 12 teraflops, o Xbox novo, PS5 10. Isso é coisa de 5 vezes mais rápido do que a gente tem hoje. PlayStation 4 tem 2 teraflops. RAM, que era 8 GB, passa para 16, com velocidade de 448 GB por segundo, era 176. Armazenamento, era 1 tera, agora 825 GB. Esquisito isso, né? 825. Mas tem uma coisa legal, partindo dessa nova arquitetura. Você tem 12 canais no barramento, então a velocidade chega a 5 GB por segundo. Isso é o dobro do novo Xbox. Isso no modo bruto. Se você estiver usando compressão, chega a 9. O Xbox comprimido chega a 5. O PS4 hoje lia 1 GB por segundo. Agora vai conseguir ler 5, 9 GB. Você ia carregar 1 GB, levava pelo menos 20 segundos. Agora, se você quiser carregar 2 GB, você vai levar metade da metade de 1 segundo. Você vai levar 0.27 segundo. Também tem um chip de áudio bacanudo para você emular aqueles efeitos surround 7.1 com fone de ouvido, com alto-falante estéreo. É um monstrão, mas quando o assunto é videogame, o que faz a diferença são os jogos. E aí entra sonistas versus caixistas. E assim, hackeando o e-mail, vou ficando por aqui em coca.tech/e-mail, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.